Você sabia que mais de 1 milhão de pessoas são diagnosticadas com câncer de estômago todos os anos no mundo inteiro? E pior, mais de 90% desses casos só são descobertos quando já é tarde demais. Parece distante, algo que acontece com outras pessoas, mas pode estar mais perto do que você imagina. Imagine isso. Você acorda, toma seu café, vai trabalhar, tudo normal. Nada indica que dentro do seu corpo, silenciosamente, uma doença mortal já começou a se espalhar. Você sente apenas um pouco de inchaço após as refeições, talvez uma leve fadiga, só isso. Nada alarmante, nada incomum. Até que meses depois, você desmaia no trabalho. Vai ao médico, exames. Uma palavra muda tudo: câncer. E o pior, você nem imaginava, porque os sintomas iniciais do câncer de estômago são quase invisíveis e muitas vezes confundidos com coisas simples como cansaço da idade ou má digestão. Agora me responda, você tem mais de 55 anos? Já notou que come menos ultimamente? Ou sente aquela dorzinha na barriga que não passa há semanas? Esses sinais podem parecer normais, são tão discretos que você nem liga, mas saiba, não são normais. Eles podem ser os primeiros avisos de um câncer em desenvolvimento. Ouça com atenção. Quando detectado no estágio 1, o câncer de estômago tem chance de cura superior a 90%. Mas no estágio 4, essa taxa cai para menos de 30%. A diferença entre viver e morrer pode estar em como você interpreta os sinais do seu próprio corpo hoje. Neste vídeo, vamos revelar 8 sinais claros e específicos que aparecem meses antes do diagnóstico. Sinais que você provavelmente já viu ou ainda está vendo, mas ignorou. Se você tem mais de 50 anos, histórico familiar ou simplesmente quer proteger sua saúde, esse conteúdo pode salvar sua vida. Agora que você entende a importância de reconhecer os sinais, vamos entender como o câncer de estômago se desenvolve dentro do seu corpo e por que ele é tão silencioso no início. O estômago não é apenas um saco onde colocamos comida. Ele é formado por várias camadas de tecido, cada uma com uma função específica. A camada mais interna, chamada mucosa, é responsável por produzir ácidos e enzimas que ajudam na digestão. É ali que tudo começa. Quando células dessa mucosa começam a se multiplicar de forma descontrolada, elas formam o que chamamos de tumor. No início, esse tumor ainda é pequeno e fica confinado à camada mais interna, o que os médicos chamam de estágio 1. Nesse momento, o câncer ainda é localizado e pode ser tratado com alta chance de cura. Mais de 90% dos casos detectados neste estágio têm recuperação completa. Mas, se não for descoberto a tempo, o tumor começa a crescer e invadir camadas mais profundas do estômago. É o que acontece no estágio 2 e 3, quando o câncer já atinge músculos e tecidos ao redor, podendo se espalhar para os gânglios linfáticos próximos. Neste ponto, o tratamento fica mais complexo e as chances de cura caem significativamente. E então vem o pior cenário, o estágio 4. O tumor invade outros órgãos, como fígado, pulmões ou peritônio. Quando isso ocorre, a taxa de sobrevivência cai para menos de 30%. Um estudo publicado pela Sociedade Americana de Oncologia revelou que 70% dos pacientes só são diagnosticados após o tumor ter se espalhado, e muitas vezes porque os sintomas iniciais foram ignorados. É por isso que falamos em câncer silencioso. Ele se desenvolve aos poucos, sem causar dor imediata, sem alarmes claros, até que seja tarde demais. Pessoas com mais de 55 anos, histórico familiar de câncer de estômago ou infecção pelo H. pylori estão em maior risco. E o pior, o corpo nem sempre avisa alto. Às vezes, ele sussurra. Primeiro, vamos falar sobre fatores de risco. Eles não garantem que uma pessoa terá câncer, mas aumentam as chances de que ele apareça. Um dos principais fatores é a idade. A maioria dos casos ocorre em pessoas acima dos 55 anos, e a incidência cresce significativamente após os 60 anos. Isso acontece porque, com o passar do tempo, nossas células acumulam mais alterações genéticas, e algumas delas podem levar ao câncer. Outro fator importante é o histórico familiar. Se um parente próximo, como o pai, mãe ou irmão, já foi diagnosticado com câncer de estômago, seu risco aumenta consideravelmente.
Isso pode indicar predisposição genética ou até mesmo hábitos alimentares e ambientais semelhantes dentro da família. Também é preciso ficar atento à infecção por Helicobacter pylori, uma bactéria que vive no estômago e pode causar inflamações constantes. Pesquisas mostram que essa infecção crônica é responsável por cerca de 60 a 80% dos casos de câncer gástrico. Ela pode estar presente por anos, sem sintomas claros, mas vai danificando o revestimento do estômago aos poucos. Além disso, a alimentação desequilibrada também influencia. O consumo excessivo de alimentos defumados, muito salgados ou em conserva, como embutidos, peixes secos e carnes curadas, está associado ao aumento do risco. Já o baixo consumo de frutas e vegetais frescos reduz a proteção natural do organismo contra o desenvolvimento de tumores. Quanto ao avanço da doença, ela é dividida em 4 estágios principais. Estágio 1, o tumor ainda está localizado, afetando apenas a camada mais interna do estômago. É o momento ideal para o diagnóstico, pois a chance de cura chega a mais de 90%. Estágio 2, começa a invadir camadas mais profundas e pode alcançar alguns linfonodos próximos. Estágio 3, o câncer se espalhou para vários linfonodos e pode ter atingido tecidos vizinhos. Estágio 4, é o mais grave. Nesse ponto, o tumor já se espalhou para órgãos distantes, como fígado, pulmões ou peritônio. A taxa de sobrevivência cai para menos de 30%. Essa diferença entre os estágios mostra por que reconhecer os sinais cedo é tão crucial. O primeiro sinal que você precisa conhecer é tão comum que muitos ignoram por acharem que é apenas uma questão da idade ou da alimentação. Estamos falando do inchaço constante na parte superior da barriga, especialmente após as refeições. É normal sentir leve desconforto digestivo de vez em quando, principalmente se comeu algo pesado ou muito rápido. Mas quando esse inchaço se repete quase todos os dias, mesmo comendo pouco, pode ser um alerta silencioso do seu corpo. Esse tipo de sensação costuma surgir porque um tumor no estômago interfere no processo digestivo. Ele pode bloquear parcialmente a saída do órgão, fazendo com que os alimentos fiquem retidos por mais tempo. É como se houvesse um obstáculo invisível dentro do estômago, causando distensão e aquela sensação de estar sempre cheio, mesmo sem comer muito. Estudos mostram que cerca de 70% dos pacientes diagnosticados com câncer de estômago já apresentavam esse sintoma até 6 meses antes do diagnóstico. Isso demonstra como ele é frequente e também como ele é frequentemente subestimado. Muitas pessoas relatam que começaram a evitar certos alimentos, achando que tinham intolerância à lactose ou ao glúten. Outras recorreram a remédios caseiros ou medicamentos para gases, sem perceber que o problema estava além da simples má digestão. Se você tem mais de 55 anos e há pelo menos 2 semanas sente essa sensação com regularidade, é hora de prestar atenção. Não estamos falando daquele inchaço passageiro depois de uma refeição abundante. Estamos falando de algo contínuo, difícil de aliviar e que parece não ter explicação óbvia. Pense nisso. Seu corpo está tentando te avisar. O inchaço pode ser o primeiro indício de que algo está errado dentro do seu sistema digestivo. E quanto mais cedo você reconhecer isso, maiores são as chances de descobrir qualquer alteração antes que ela se agrave. Na próxima parte, vamos falar sobre o segundo sinal, cansaço inexplicável e extremo, um sintoma que muitos associam erroneamente ao envelhecimento. Agora que você conhece os 8 sinais silenciosos do câncer de estômago, uma coisa é certa, você tem o poder de mudar sua história. Não deixe que o inimigo invisível avance sem ser notado. O corpo fala, ele avisa, e cabe a você escutar. Você viu como esse tipo de câncer pode se desenvolver aos poucos, sem dor imediata, sem alarmes altos, apenas pequenos sinais, quase imperceptíveis. Mas esses sinais podem ser a diferença entre um diagnóstico precoce, com mais de 90% de chance de cura, e um diagnóstico tardio, com menos de 30% de sobrevivência. Pense nisso. Não é o câncer que decide seu futuro, é a sua atitude diante dos sinais que ele dá. Se você tem mais de 55 anos, histórico familiar ou já notou algum dos sintomas listados, não espere até sentir algo pior. Agir cedo pode salvar sua vida. E lembre-se, ignorar não é proteção.
Muitos confundem os sintomas com coisas da idade, com cansaço normal ou má digestão. Mas a verdade é que nenhum desses sinais deve ser ignorado por muito tempo. Anote o que sente, registre a frequência e procure um médico. É melhor descobrir que tudo está bem do que esperar demais e perder o momento certo para agir. O câncer de estômago não escolhe só algumas pessoas. Ele pode afetar qualquer um, especialmente quem subestima o que o próprio corpo tenta dizer. E o pior, muitas vezes, as pessoas só descobrem quando já é tarde demais. Mas isso não precisa ser você. Se este vídeo chegou até você, talvez seja porque seu instinto sabia que precisava ouvir isso. Talvez porque você já tenha sentido algo estranho. Ou talvez porque alguém próximo está precisando desse alerta. Então agora, com essas informações, você tem duas opções: guardar esse conhecimento ou compartilhá-lo com quem você se importa. Se você se importa com sua saúde, com sua família ou com amigos acima dos 55 anos, compartilhe esse conteúdo. Porque uma pessoa informada é uma pessoa preparada. E uma pessoa preparada tem muito mais chances de vencer. Não deixe que o medo do desconhecido te paralise. Deixe que o conhecimento te impulsione à ação. Fique bem, cuide-se e nunca ignore o que o seu corpo está tentando te dizer. Se você chegou até aqui, parabéns! Você não apenas assistiu a um vídeo sobre câncer de estômago, você investiu tempo em algo que pode mudar sua vida ou a de alguém próximo, e isso merece reconhecimento. Porque assistir até o final significa que você se importa. Se importa com sua saúde, com sua família, com amigos mais velhos ou com qualquer pessoa que possa estar passando por algo parecido com o que mostramos hoje. Significa que você entendeu a importância de estar alerta aos sinais do corpo, que você percebeu que não há vergonha alguma em procurar ajuda. Pelo contrário, procurar ajuda é o ato mais corajoso que uma pessoa pode ter. Sabemos que falar sobre câncer pode assustar, mas também sabemos que informação salva vidas. Conhecer os sintomas silenciosos, entender como essa doença se desenvolve e saber quais são os sinais que seu corpo envia antes que seja tarde demais, pode ser a diferença entre diagnóstico precoce e diagnóstico tardio, entre cura e sofrimento, entre continuar vivendo normalmente ou enfrentar um tratamento mais difícil do que precisaria ser. E é exatamente por isso que criamos este vídeo. Não para assustar sem razão, não para causar alarme desnecessário, mas para informar, conscientizar e preparar você para tomar as melhores decisões sobre sua saúde. Se sim, se ao menos um dos 8 sinais falados hoje pareceu familiar, não deixe passar. Anote o que sentiu, registre quando começou, como evoluiu e converse com alguém de confiança. E, acima de tudo, marque uma consulta com um médico. Mesmo que no final não seja nada grave, e muitas vezes não é mesmo, melhor descobrir cedo e ter certeza do que está acontecendo com o seu corpo do que ignorar e deixar que algo pequeno se torne grande. Lembre-se, ignorar um sinal não faz ele desaparecer, só faz com que ele cresça em silêncio. Hoje, mais do que nunca, temos acesso a ferramentas de diagnóstico cada vez mais avançadas. Exames como a endoscopia digestiva alta, exames de sangue e tomografias podem detectar alterações muito antes que elas se tornem irreversíveis. E quanto mais cedo o câncer for encontrado, maiores são as chances de tratamento eficaz. Em alguns casos, a recuperação chega a mais de 90%. Mas só podemos usar essas ferramentas se formos buscar por elas. Se colocarmos nossa saúde em primeiro lugar, se dermos ouvidos ao nosso corpo, se pararmos de dizer deve ser da idade ou vou ver depois, porque o pior inimigo do câncer não é a medicina, é o tempo. O conhecimento é a maior arma contra o câncer. Então, se você achou esse conteúdo útil e esperamos que sim, faça-nos um favor, compartilhe. Envie para aquela tia que sempre reclama de inchaço, para o vizinho que anda cansado demais, para o seu pai, seu avô, sua mãe, para qualquer pessoa que tenha ultrapassado os 55 anos e talvez ainda não saiba que precisa estar alerta. Porque esse conteúdo pode salvar vidas, inclusive a sua.
Se você gostou deste vídeo, deixe seu like agora. Isso nos ajuda a levar mais conteúdos como esse para outras pessoas que precisam. Ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo futuro sobre saúde preventiva, câncer, envelhecimento saudável e bem-estar. Comente abaixo. Onde você está assistindo? Tem algum familiar com histórico de câncer de estômago? Já sentiu algum desses sintomas? Queremos ouvir você, queremos ajudar você e queremos construir juntos uma comunidade mais informada, mais cuidadosa e mais humana.